A comunicação com os espíritos, conforme a doutrina espírita de Allan Kardec, é um processo complexo, mas acessível a todos, especialmente por meio dos médiuns. Vamos aprofundar essa explicação abrangendo mais detalhes sobre cada aspecto desse fenômeno espiritual, conforme as principais obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Quem são os espíritos? Segundo o Espiritismo, os espíritos são as almas imortais dos seres humanos que já desencarnaram, ou seja, que já passaram pelo processo de morte física. Para Kardec, a morte não é o fim da vida, mas uma transformação. Os espíritos continuam a existir em outro plano e seguem sua jornada evolutiva, carregando consigo as experiências, o caráter e o aprendizado adquiridos ao longo das encarnações. Os espíritos estão em diferentes estágios de evolução moral e intelectual. Podem ser espíritos superiores, que possuem elevado conhecimento e virtudes morais, ou espíritos inferiores, que ainda se encontram presos a sentimentos negativos, como egoísmo e orgulho, e por isso se comunicam de forma confusa ou maliciosa. O que é mediunidade? A mediunidade é a capacidade que algumas pessoas possuem de servir de ponte ou intermediário entre o plano espiritual e o plano material. De acordo com Kardec, todas as pessoas têm um grau de mediunidade, mas em algumas essa habilidade é mais desenvolvida. Os médiuns, portanto, são aqueles que possuem uma sensibilidade maior para captar as vibrações e mensagens dos espíritos. A mediunidade não é um dom exclusivo de algumas pessoas especiais, mas sim uma faculdade natural, que pode ser utilizada para o bem, conforme os princípios morais do Espiritismo, como o amor ao próximo e a caridade. No entanto, o seu uso exige responsabilidade, pois pode atrair tanto espíritos benévolos quanto espíritos menos esclarecidos, dependendo das intenções de quem a pratica. Como funciona a comunicação com os espíritos? A comunicação com os espíritos ocorre quando eles conseguem transmitir suas ideias, pensamentos ou mensagens por meio do médium. Esse processo não é como uma comunicação verbal convencional, mas envolve a captação de vibrações mentais que o médium interpreta e transmite, seja de forma escrita, falada ou por meio de sensações. Kardec descreve diferentes formas de comunicação espiritual. Comunicação espontânea. São aquelas em que o espírito, por sua própria iniciativa, busca se comunicar, sem que o médium o tenha solicitado. Pode ocorrer de forma inesperada em reuniões mediúnicas, ou até em circunstâncias cotidianas. Comunicação provocada. Neste caso, os espíritos são chamados ou evocados para responder a questões específicas ou para se manifestarem em reuniões espíritas. A evocação deve ser feita com respeito e seriedade, evitando frivolidades e sempre com um propósito moral ou educativo. Tipos de mediunidade e como cada uma facilita a comunicação. Kardec, em O Livro dos Médiuns, categoriza a mediunidade de acordo com o tipo de manifestação espiritual que o médium pode captar. Alguns dos principais tipos incluem: 1. Psicografia, mediunidade escrita. A psicografia é uma das formas mais conhecidas de comunicação espiritual. O médium escreve o que o espírito lhe dita, sendo o seu papel semelhante ao de um instrumento. Existem 3 tipos de psicografia. Mecânica. O médium não controla o que escreve. Sua mão é diretamente guiada pelo espírito, e ele pode estar inconsciente do conteúdo escrito. Semimecânica. O médium tem consciência do que está escrevendo, mas sua mão ainda é influenciada diretamente pelo espírito. Intuitiva. O médium capta mentalmente a mensagem do espírito e a transcreve com sua própria linguagem, mas sem perder a essência da mensagem espiritual. Segunda incorporação, mediunidade falante. Na incorporação, o espírito fala diretamente através do médium. Pode ocorrer em estado de transe profundo, no qual o médium não se lembra do que foi dito, ou de forma consciente,
em que o médium tem alguma noção da comunicação, mas cede espaço para o espírito se manifestar. Essa forma de comunicação é muito usada em reuniões mediúnicas, onde o espírito pode se comunicar verbalmente com os presentes. Terceira audiência: mediunidade auditiva. A audiência é a capacidade de o médium ouvir as vozes dos espíritos. O som que o médium ouve não é captado pelos ouvidos físicos, mas sim pela mente espiritual. É uma forma de comunicação muito útil para transmitir mensagens diretas. Quarta vidência: mediunidade vidente. Na vidência, o médium consegue ver os espíritos ou cenas do plano espiritual. Isso não significa que todos ao redor possam ver. A visão espiritual acontece em um nível energético, acessível apenas ao médium vidente. Essa forma de comunicação permite ao médium descrever os espíritos presentes, suas características e até seus sentimentos. 5. Sensitividade. Mediunidade de efeitos físicos. A sensitividade ou mediunidade de efeitos físicos ocorre quando os espíritos conseguem produzir fenômenos físicos, como movimentos de objetos, ruídos ou até mesmo manifestações tangíveis, como a materialização de espíritos. Esses fenômenos foram amplamente estudados por Kardec no início de suas pesquisas sobre o espiritismo. A importância moral na comunicação. Segundo Kardec, a moralidade do médium e das pessoas envolvidas na comunicação é essencial para garantir que espíritos elevados e benevolentes sejam atraídos. Espíritos superiores buscam sempre propósitos nobres, como o consolo dos aflitos, a orientação espiritual e a elevação moral. Eles são atraídos por ambientes de paz, harmonia e sinceridade. Por outro lado, espíritos inferiores ou perturbadores podem ser atraídos por ambientes de desordem moral, curiosidade fútil ou intenções egoístas. Esses espíritos, muitas vezes, transmitem mensagens confusas ou enganosas, que podem atrapalhar o desenvolvimento espiritual de quem as recebe. Kardec, portanto, recomenda que o médium e o grupo espírita pratiquem constantemente a caridade, a humildade e o amor ao próximo, para manter uma vibração elevada e facilitar o contato com espíritos de luz. Objetivos da comunicação com os espíritos. Os principais objetivos da comunicação com os espíritos, segundo a doutrina espírita, são: instrução e aprendizado. Espíritos superiores trazem ensinamentos sobre a vida espiritual, o processo de reencarnação, a evolução moral e a importância das virtudes. Consolação. A comunicação espiritual pode oferecer consolo para aqueles que sofrem com a perda de entes queridos, mostrando que a vida continua além da morte e que existe um plano divino de evolução. Esclarecimento sobre a vida após a morte. Através das mensagens espirituais, aprendemos mais sobre o destino da alma, os diferentes planos espirituais e a importância de nossas ações na Terra para o futuro espiritual. Transformação moral. O contato com espíritos superiores incentiva as pessoas a se transformarem moralmente, buscando uma vida mais justa, honesta e altruísta. Conclusão. A comunicação com os espíritos, como descrita por Allan Kardec, é um fenômeno natural e parte da ordem divina, cujo propósito é elevar o ser humano espiritualmente. O Espiritismo nos ensina que, com respeito, responsabilidade e uma atitude moral elevada, é possível receber orientações valiosas do plano espiritual para nosso crescimento e evolução.